Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá, onde estaremos falando sobre a Parashá Noach, cujo tema é a salvação e Israel. Nós vamos falar hoje sobre o dilúvio, e o Midrash nos conta por que do dilúvio, quais foram os motivos do dilúvio. Ele relata que as 10 gerações que se seguiram a Adão e Rava, a terra foi povoada, mas ela, infelizmente, ali as pessoas começaram a idolatrar astros, julgando que fossem deuses, reis e soberanos do universo. Eles rezavam para o sol e para a lua, as imagens de madeira ou pedra, e cada vez mais surgiu uma infinidade de outros objetos a serem adorados e glorificados. Foi aí que o Eterno irou-se. Imagine, então, que o Eterno precisou trazer juízo sobre a terra por conta de um problema muito simples. As pessoas estavam trocando a criatura pelo Criador, que é bendito eternamente. Então, em Gênesis 6,14, nós temos o Eterno dando instruções a Noach, dizendo: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Imagine que a finalidade da arca era que ela abrigasse o maior número de animais e de pessoas que pudessem estar ali para serem salvas, pois choveria sobre a terra durante muito tempo e inundaria toda a terra. Só que até aquela época nunca havia chovido. E as pessoas então pensavam: como assim? Vai ter chuva? Mas não chove, só sobe uma névoa, e essa névoa se transforma em água que vem e rega a terra. Nada mais é chuva? Não existe chuva, Noah. Você está ficando maluco. E aí, irmãos, o que ocorreu? Há um paralelo muito interessante entre a salvação através da arca e a salvação de Moshe do rio Nilo, quando ele foi poupado e a sua vida foi então encaminhada para uma outra direção. E o objeto usado para a salvação foi o mesmo, a arca. Em Êxodo 2:3 nós temos o relato: não podendo, porém, mais escondê-lo, sua mãe tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs dos juncos à borda do rio. Então nós temos aqui um outro exemplo de salvação através da arca. Agora a salvação do menino Moshe, que vai se tornar o maior líder em Israel naquela época. Nós temos também uma coisa interessante: após o dilúvio ter acontecido, depois de ter matado todo mundo, o que ocorreu? Uma árvore se destaca, e ela é a oliveira. Mas por que a oliveira? Segundo a botânica, a oliveira, ela é a árvore mais resistente que existe. E ela foi a primeira a florescer após o dilúvio, e a pomba trouxe no seu bico um ramo de oliveira. Mas, lógico que nós sabemos que a oliveira representa Israel. Então, olha só que coisa interessante. O que floresceu depois do dilúvio foi Israel. E uma outra coisa muito interessante é que Shaul, Hashaliah, o apóstolo Paulo, ele fala que nós fomos enxertados na oliveira boa, nós somos a oliveira brava, a oliveira silvestre. Isso significa que a salvação é para todos aqueles que estiverem também em Yeshua. E isso é fantástico, irmãos. Após a libertação de Noah e de sua família, a oliveira floresce. E depois das 10 pragas, Israel é liberto, mostrando um paralelo entre a libertação do povo de Israel, o surgimento deles já ali após o dilúvio e após as 10 pragas. Ou seja, uma nova vida continuaria a partir de então. Você então que foi enxertado na oliveira, pode esperar que uma nova vida está para vir sobre você em nome de Yeshua. Vamos tratar um pouquinho sobre a origem do juízo. Por que o Eterno julgou o mundo daquela época? A resposta é simples: falta de justiça. Mas você poderia dizer assim: mas isso todo mundo já sabia.
E Gênesis 6:5 diz: E viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por que nós estamos trazendo essa questão agora? Para traçar um paralelo entre o que aconteceu na época de Noé e o que está acontecendo na nossa época. Olha só que interessante, esse versículo, ele é muito atual, mostrando que hoje os homens têm uma maldade que se multiplica, seus pensamentos são só malignos e as suas ações são terríveis. Ou seja, isso mostra para nós que há uma iminência de juízo para vir sobre a terra, por isso a salvação se aproxima. Olha só que interessante, o Midrash traz um paralelo interessantíssimo com a água. Por que o Eterno matou com água? O Midrash diz o seguinte, ele relata: se até a água canta meus louvores, imagine o que farão os seres humanos que podem pensar e falar. Certamente isso estava no coração do Eterno quando ele criou o homem. Mas, o que aconteceu, de fato? Então o Criador removeu a água para os oceanos. Na terra seca criou os seres humanos dotados de inteligência. Porém, ao invés de louvar ao Eterno, revoltaram-se contra ele, cometendo pecados. Ao invés de usar o cérebro e o poder da fala para objetivos positivos, tramaram atos maus, difamaram, insultaram e injustiçaram-se uns aos outros. Todas as gerações depois de Adão foram igualmente perversas. O Eterno observou seus atos tornarem-se cada vez mais piores e disse: vou livrar-me desta gente e trazer de volta a água que estava na terra no início da criação. A água não pode pensar nem falar, mas louva-me, enquanto que as pessoas me enfurecem com seus atos vis. Irmãos, será que você se lembra quando você foi à praia? Ou quando você foi a um rio e ouviu o barulho da água? O Midrash está nos dizendo que esse barulho da água, esse som que a água produz, é um louvor ao Criador. Imagine que nós deveríamos fazer o mesmo, que todo ser humano deveria olhar para a criação e dizer: bendito seja o Eterno por tudo. Ele deveria olhar para a sua própria vida e bendizer ao nome do Eterno. Mas o Eterno teve que matar aquela geração que sucumbiu no dilúvio, porque eles não o louvavam. Pelo contrário, eles estavam se tornando-se cada vez piores. Por essa razão, o Eterno trouxe o dilúvio à terra, eliminando os perversos. Olha só que interessante. Pelo Midrash, só os perversos morreram. Isso significa que Noé e sua família eram justos e por isso eles não pereceram no dilúvio. A salvação, ela foi para 8 pessoas. E você pode dizer, mas só isso? Eram os únicos justos que haviam na terra naquela época. Mas o 8, na tradição judaica, ele está ligado a recomeço. Então, o Eterno deu uma oportunidade para que aquelas pessoas pudessem recomeçar. O resultado, eles tiveram uma nova vida e o recomeço da humanidade a partir de uma família de justos. Que o Eterno possa abençoar a nossa vida em nome de Yeshua. Para saber mais, acesse nosso site www.shemaisrael.com. Shemaisrael.com. Nós somos a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, leitraot.